Então, nesse módulo agora, a gente vai entrar no que é o Snap, o que é o ponto de Snap, qual que é a estratégia que o IFPUG adotou para essa medição baseada no Snap, que é estruturada em categorias e subcategorias, e qual que é a relação entre os requisitos não funcionais e essa medição. Porque a gente fala requisito não funcional, mas é tipo um jargão, né? Porque quando a gente fala, eu tenho uma demanda que é só requisito não funcional. Quando a gente fala isso, na verdade, a gente está falando, olha, tem uma mudança de projeto. Os requisitos continuam os mesmos, requisitos funcionais continuam os mesmos, eu estou modificando o projeto por algum motivo que não seja diretamente relacionado a uma melhoria do produto, né? Então, como que a gente transforma esse jargão em algo que seja mensurável? Então, o IFPUG ele criou um compartimento que, para quem conhece pontos de função, é análogo ao processo elementar, é análogo à funcionalidade. Então, enquanto na análise de ponto de função, o compartimento no qual eu avalio complexidade, eu determino contribuição é a funcionalidade. Então, quando eu avalio se algo é uma entrada, uma saída, uma consulta, esse algo é uma funcionalidade. Quando eu avalio se a complexidade é baixa, média ou alta, esse algo é a funcionalidade. Quando eu atribuo uma quantidade de pontos de função, eu atribuo isso a uma funcionalidade. O análogo do Snap à funcionalidade é o SCU, que é a unidade de contagem Snap. Né? Então, vamos começar aqui a falar sobre esse tema. Então, o Snap ele é o processo de avaliação não funcional de software, o Software Non-Functional Assessment Process, o manual onde você encontra as regras e os procedimentos para transformar esses requisitos não funcionais a Snap Points é o APN, que é o Manual de Práticas de Avaliação. Ao contrário do CPM, que é o Counting Practice Manual, o APM ele é distribuído sem custo, né? Basta a pessoa entrar na página do IFPUG e se cadastrar. Entra aqui na Online Store, né? E aqui você tem as versões. Tá aparecendo na minha tela com uma página da web para vocês? Sim. Beleza. Então, a pessoa se entra nessa loja online aqui do IFPUG, quem é associado, né, é mais simples, porque eles aguardam, mas se vocês observarem o preço aqui, ó, é $0, $0, seja membro ou não, né? Então, você consegue baixar aqui as versões do manual. Uma coisa que eu não entendo assim, você sabe pegar essa versão, você não encontra, né? Talvez eles tenham identificado algum erro editorial, algum problema com isso. Então, eu vou colocar aqui o link para vocês. Que também tem que ser isso, encontra um material de referência. E ao contrário do que a gente observa, no que tange a APF, né? Vê só se vocês conseguem acessar esse link ou se esse link é só para mim que já está logado, por favor. Só para.
Só para ver se vocês conseguem acessar. Mas a partir aqui do site, vocês também, do IFPUG, né? Vocês colocam Online Store e aí vocês conseguem ter acesso a esse espaço, né? Então, a pessoa ali que quiser baixar esse manual, é algo que o IFPUG colocou disponível sob aquela licença Creative Commons, né? Então, não é uma coisa assim tão fechada como é o CPM. Então, esse APM ele é o equivalente do CPM, para quem conhece ponto de função, e é o documento que contém as regras, os procedimentos para contagem de pontos SNAP. A métrica é o Snap Points, ou pontos SNAP, e isso é o resultado, né, de um trabalho já desde 2008, um trabalho aí que já tem 10 anos praticamente, que tinha como objetivo substituir o valor de fator de ajuste. O valor do fator de ajuste é algo que eu não alcanço nenhum motivo pelo qual ele ainda é cobrado em prova de certificação. É algo que já está em desuso de maneira assim universalizada. Então, esse trabalho para criar esse framework começou em 2008 e originalmente tinha o propósito de revisar ou propor uma alternativa para o valor do fator de ajuste, né? Então, como é que é esse framework? Esse framework ele tem como objetivo fornecer uma infraestrutura de suporte para a gente estabelecer um vínculo entre esse conceito abstrato, né, tamanho não funcional, e o esforço para atender a requisitos não funcionais. Então, é uma avaliação do tamanho dos requisitos não funcionais. Ele é composto por categorias e subcategorias de avaliação. Então, é possível, por exemplo, que uma iniciativa ela se enquadre em diversas subcategorias, diversas categorias desse framework. E a avaliação utiliza tanto aspectos que são medidos, contados, quanto aspectos que são resultados de uma avaliação. E os resultados dessa avaliação não funcional, eles podem ser usados em conjunto com o tamanho funcional. Então, a ideia é que o Snap Point ele seja integrado com a medição e análise de ponto de função, e, ao meu ver, esse é o principal mérito do Snap. Ele encaixa muito bem com o método de medição do tamanho funcional, sobre a ótica do IFPUG, né? Ajuda a explicar essa variabilidade no esforço do desenvolvimento e na produtividade, e, conjuntamente com os pontos de função, você pode utilizá-lo para compor modelos de estimativa, ou, como a gente costuma usar aqui no nosso mercado brasileiro, para modelos de prescrição, onde se prescreve o quanto você vai remunerar para determinado desenvolvimento. Aqui tem essa frase ela é tirada do manual, né? Fala assim que é determinada a partir da visão do usuário dos requisitos não funcionais. Isso é o que está escrito no manual, mas não é bem assim, porque existem vários aspectos do processo de medição que são aspectos de projeto, aspectos técnicos, né? Então, no fundo, quando se fala que usuário, está querendo dizer assim, organização cliente, na minha avaliação, né? Se fala usuário, mas no fundo está querendo se dizer organização cliente do outro lado do relacionamento, né? Quando eu falo relacionamento aqui é contrato, né, no sentido mais amplo. Então, eu tenho aqui essas 4 categorias, são operações de dados, desenho de interface, ambiente técnico e arquitetura. E cada uma dessas categorias é subdividida em subcategorias. Então, a gente vê que é uma visão assim, bastante particular do IFPUG, porque, por exemplo, validação de entrada de dados
é parte da especificação funcional. O que acontece é que o método do IFPUG considera apenas a quantidade de campos, e essa quantidade de campos ela é limitada a 3 faixas. Se, no caso de um arquivo, por exemplo, se tiver menos de 20 campos, vai estar numa faixa. Se tiver entre 20 e 50, vai estar em outra faixa. Se tiver mais que 50, vai estar numa terceira faixa, né? E a gente sabe que, dependendo da quantidade, da complexidade de regras de negócio, o esforço pode variar brutalmente, né? Um fenômeno que eu tenho visto muito frequentemente é que fábricas de software estejam fragmentando as funcionalidades em cenários. Então, por exemplo, eu tenho um determinado cenário que é realizar uma avaliação. É uma única tarefa do usuário. Ele faz uma avaliação. Resultante daquela avaliação, ele pode, em determinado cenário, aprovar ou ele pode reprovar. Mas trata-se de uma única tarefa. Não existe uma tarefa para ele vetar, por exemplo, onde o objetivo do usuário é especificamente recusar determinada solicitação. Então, eu tenho visto no mercado se pegar cenários e se tratar cenários como se fossem funcionalidades. Por que disso? Porque no método, na análise de campo de função, eu posso ter uma única funcionalidade com 50 cenários que vai ser 3, 4 ou 6 pontos de função. Não importa quantos forem esses cenários ou qual o trabalho que isso vai dar. Então, apesar das regras de negócio serem parte da especificação funcional, essas regras de negócio não compõem a medição de pontos de função de maneira direta. Isso é capturado quando você usa o Snap, por exemplo. No Snap, você tem uma categoria aqui para você colocar as suas validações de entrada de dados. Você tem uma subcategoria aqui que você vai capturar operações lógicas e matemáticas extensivas. Você tem uma categoria aqui que vai capturar formatação de dados. Imagina, isso é bastante comum para quem trabalha com sistemas de grande porte. Você tem uma única funcionalidade e essa única funcionalidade ela se divide em diferentes etapas, né, na arquitetura. E aí você tem que desenvolver programas nessas diferentes camadas da arquitetura. Quando eu meço isso em pontos de função, isso é algo totalmente ignorado. Isso não compõe a medição em ponto de função. Já quando eu trabalho com Snap, esse tipo de coisa é passível de ter uma medição. Volta e meia a gente encontra situações onde existe uma necessidade do usuário, essa necessidade ela é elaborada até um certo ponto que se descobre que você não precisa modificar o código do produto. O código-fonte do produto continua sendo o mesmo. Basta você fazer a configuração do produto. E aí, não tem nenhuma funcionalidade incluída, não tem nenhuma funcionalidade alterada, não tem nenhuma funcionalidade excluída. Mas como é que eu meço isso? Com o Snap tem uma subcategoria que gera pontos para fazer isso, né? Processamento em batch, em que você tem que fazer uma modificação num processo em lote e você não consegue alocar esse processamento em lote a uma determinada entrada externa em particular, a uma determinada saída externa em particular. E é um tema que volta e meia surge como eu vou medir isso, né? Então, com o Snap tem uma subcategoria para isso. Então, se organizou em um conjunto aí de 14 subcategorias espalhadas em 4 categorias, atividades, processos, componentes que refletem uma alteração no produto de software
que não estão diretamente associadas a você incluir, alterar ou excluir uma funcionalidade, né? Então, esse é o jeitão do Snap. A ideia é você alocar uma determinada atividade, processo ou componente numa dessas subcategorias e, a partir dessa alocação, você vai fazer a medição, gerar pontos de Snap. Então, o elemento mais alto nesse framework é a categoria. Ela agrupa componentes, processos ou atividades para atender a requisitos não funcionais. São 4 as categorias, como a gente passou brevemente no slide anterior. São operações de dados, desenho de interface, ambiente técnico e arquitetura. E essas categorias classificam requisitos não funcionais. A ideia é que elas não mudem, a ideia é que as categorias elas sejam genéricas o suficiente para que, conforme surjam novas tecnologias, essas novas tecnologias não requeram uma modificação dessas categorias. E as subcategorias têm como objetivo você alocar essas atividades, esses processos, esses componentes, né? Então, outro motivo aí para ver as categorias é que elas sejam similares, que a avaliação delas sejam similares. E aí surge um ponto aí que quem trabalha com ponto de função estranha. Para eu medir com ponto de função, eu trabalho com 5 tabelas. Eu tenho tabela de complexidade de entradas e só entradas. Eu tenho a tabela de complexidade de saídas e consultas, e tenho a tabela de arquivos, né? São 3 tabelas, e a partir daí eu tenho as contribuições. Já quando eu trabalho com o Snap, eu não tenho 5 tabelas, eu tenho 14 tabelas. Para cada subcategoria, eu vou ter uma tabela única para fazer a avaliação dos pontos Snap, né? Então, a subcategoria, ela, no fundo, é o que eu vou utilizar para fazer a medição. A categoria é uma forma de organizar essas subcategorias, mas, no fundo, o que interessa para mim, quando eu for fazer a avaliação, são as subcategorias. Então, é um componente, um processo, uma atividade que está sendo empreendida para atender a requisitos não funcionais. Quando a gente fala em requisitos não funcionais, sempre é nessa visão do ICPUB, tá? Porque se a gente pegar os padrões, a literatura, os ISO, que trata de requisitos, vários dos temas que nós estamos tratando aqui nesse fórum como requisitos não funcionais são parte do domínio da especificação funcional, parte dos requisitos funcionais. Então, por exemplo, uma validação é parte de um requisito funcional, né? Uma validação faz parte da descrição dos requisitos funcionais. Só não é medido de maneira direta pela análise de ponto de função. Então, eu peço para vocês, sempre que eu falar aqui requisito não funcional, eu estou falando nessa ótica do ICPUB. Na ótica do ICPUB, requisito não funcional é qualquer coisa que eu não meça de maneira direta pela análise de pontos de função, né? Então, se determinado aspecto do software não é medido de maneira direta pela análise de pontos de função, na visão do ICPUB, isso é um requisito não funcional, tá certo? Então, apesar disso não ter um eco em várias normas da ISO, não ter um eco no que a gente encontra aí de referência bibliográfica da engenharia de requisitos, para efeitos deste curso e para efeitos da utilização do Snap, é essa interpretação de requisito não funcional. É aquilo que não é medido pela análise de ponto de função. Então, essas subcategorias, elas não têm como objetivo assim, descrever um requisito não funcional. Como é que se descreve um requisito não funcional? O sistema deve ter um tempo de resposta de até 3 segundos. O sistema deve ser capaz de executar no Firefox versão tal, no Chrome versão tal, no
no Safari, versão tal, tal, tal. Né? Requisito não funcional as mensagens devem ser emitidas de uma maneira usando um vocabulário neutro, não repreensivo, no domínio do usuário, indicando onde o erro aconteceu. Isso é um requisito não funcional. A subcategoria não entra nesse mérito. O que a subcategoria faz? A subcategoria ela busca classificar as ações de projeto, né, as atividades, os processos, os componentes, que por meio dessas atividades, desses processos, desses componentes, eu vou conseguir alcançar aquele requisito não funcional. Né? Então, mas né? Vamos tentar tornar um pouco mais concreto essa coisa. Então, eu tenho aqui uma demanda que a ideia é melhorar como o sistema se recupera de um crash. Então, de acordo com a ISO 25010, que essa norma ela sucedeu à antiga 9126, se enquadra esse tipo de coisa como capacidade de recuperação, uma subdivisão de confiabilidade. Né? Isso em termos de qualidade do produto. Observa que o Snap não vai medir o quão confiável é o sistema. O Snap não vai medir qual é a sua capacidade de recuperação. Não é esse o propósito do Snap. Se você quiser uma resposta para essas perguntas que eu fiz, não é aqui que vai ter essa resposta. A resposta vai estar no Square, que é a família 25.000 da ISO. Então, lá você encontra algumas respostas sobre como avaliar o quão confiável é um produto ou quão capaz é um produto de se recuperar. Como o Snap é utilizado para planejamento, avaliação de desempenho, você vai medir o quê? Você vai medir o projeto que foi empreendido para que aquela qualidade seja alcançada. Né? E qual foi esse projeto? Teve que se incluir um algoritmo para identificar dados corrompidos em determinados campos. Teve que se acrescentar timestamps em determinados registros do banco de dados. Esses timestamps foram criados apenas para esses fins de confiabilidade. Né? Hoje, pelo que eu vejo assim, do mercado, tem várias relações de fábrica de software que, se o cara acrescentou um campo do banco de dados, o pessoal vai jurar de pé junto que aquilo é uma modificação que tem que ser medida em ponto de função, né, que é reconhecida, papapá. Por que isso acontece? Porque não é medido. Se a gente não medir desse jeito, como é que eu vou medir? Então, eu acho que um dos méritos do Snap é exatamente permitir medir aquelas coisas que com ponto de função não são medidas. Né? E aí o pessoal jura de pé junto que aquilo ali faz parte da melhoria. Né? Melhoria, eu falo, no aspecto funcional. E é escrito um algoritmo para reconstruir os dados corrompidos de registros a partir de registros íntegros. Então, são 3 iniciativas aí que vão ser feitas. Outro ponto que a gente percebe também quando começa a trabalhar com o Snap é que a pessoa, para medir ponto de função, não precisa entender profundamente de projeto. Né? Para ser sincero, na verdade, o que me ajuda a conhecer de projeto de software quando eu meço com ponto de função? Me ajuda a explicar para uma pessoa que não entenda o que é ponto de função que aquilo é uma decisão de projeto, não é uma decisão de requisito. Né? Então, porque eu conheço de projeto, eu consigo explicar ou tentar explicar para uma pessoa que tem uma resistência em usar ponto de função que aquele elemento que ela está querendo medir como se fosse uma funcionalidade não é uma funcionalidade, mas sim é um elemento de projeto que implementa aquela funcionalidade. Né? Então, esse meu conhecimento de arquitetura, esse meu conhecimento de implementação, esse meu conhecimento mais técnico da área de desenvolvimento, acaba me sendo útil para conseguir explicar para uma pessoa que tem resistência em medir a software numa perspectiva de requisitos funcionais que aquilo é um elemento de projeto. Né? Eu diria que para a pessoa medir pontos de função, esse conhecimento é opcional. E eu valorizo muito, porque é extremamente necessário para você conseguir explicar para as pessoas o que deve e o que não deve se medir em ponto de função.
Já para você medir o SNAP, você já precisa de um conhecimento mais profundo nesse sentido, né? Porque, afinal, o que você está medindo não são os requisitos funcionais. O que você está medindo são os elementos de projeto. E se você não conseguir identificar esses elementos de projeto, você vai ter dificuldade em aplicar o método, né? Então, eu recomendo para quem for trabalhar com o SNAP ter um conhecimento mais profundo dessa disciplina de projeto e não se limitar apenas à questão dos requisitos, como é o mínimo necessário para o sujeito trabalhar com pontos de função. Então, esses elementos de projeto, né? Quando eu falo projeto, no nosso idioma a gente tem um problema, porque projeto é uma palavra designada para descrever uma iniciativa única e projeto é utilizado para descrever as decisões de design do produto, né? de quais serão os componentes, onde esses componentes serão alocados, né? Então, quando eu estou colocando aqui projeto neste momento, eu estou me referindo a essas questões de design, né? Então, eu vou precisar ter alguns elementos relacionados à tecnologia de banco de dados, a inclusão desses timestamps e operações lógicas e matemáticas referente a esse algoritmo, né? Então, em resumo, esse requisito de melhorar a capacidade de recuperação do produto, de acordo com a ISO 25010, é mapeado para essas duas subcategorias. E aí surge a necessidade de identificar um compartimento, eu identificar um saco, eu identificar um elemento que eu vou avaliar complexidade e peso, né? Na análise de ponto de função, esse elemento é chamado funcionalidade. Nesse universo aqui, a gente vai chamar isso de unidade de contagem SNAP. Na maioria das vezes, essa unidade de contagem vai ser o processo elementar, tá? Já adiantando. Os processos elementares afetados. Mas nem sempre vai ser assim. Então, aqui eu tenho as categorias. Essa linha aqui de cima, né, eu teria as categorias. Aqui eu teria as subcategorias. Cada subcategoria tem o seu SCU, sua unidade de contagem. Neste caso de processamento lógico e matemático, é o processo elementar, como é usado na análise de ponto de função. Aqui eu colocaria quais são os processos elementares que são afetados por essa decisão de projeto. E aqui eu tenho os critérios para avaliar qual é a quantidade de SNAP points que aquilo ali vai contribuir, né? No caso aqui do processamento lógico e matemático, é o número de campos e o número de arquivos referenciados. E a partir disso eu chego na quantidade de SNAP points, né? A planilha também eu colaborei lá com vocês, né? Então, o que é a unidade de contagem SNAP? É um componente, é uma atividade no qual você avalia a complexidade e daí o tamanho, a quantidade de SNAP points, né? Não é único, cada subcategoria vai ter a sua unidade de contagem, então depende da subcategoria. A unidade de contagem é parte da definição dessa subcategoria. Agora, para a maior parte das subcategorias, essa unidade de contagem é o processo elementar. Então, se você já tem o baseline da sua aplicação, se já tem a sua aplicação medida em pontos de função, ou se é um projeto que você está trabalhando com o SNAP e também está trabalhando com pontos de função, você ter essa medição em ponto de função já é um agilizador para você usar o SNAP, se você usa o mesmo vocabulário aí, né? E pode ser um componente, um processo, uma atividade. Então, por exemplo, mexer no banco de dados. Mexer no banco de dados é uma atividade, né?
Então, esse mexer no banco de dados, se é uma atividade, pode ser uma unidade de contagem, né? Um componente de software, que é um programa batch, você precisa mexer. Então, esse programa batch pode ser uma unidade de contagem. E pode ter tanto características funcionais quanto não funcionais, né? Então, como é que funciona? O componente funcional é medido usando análise de ponto de função, normalmente, do jeito que a gente trabalha há décadas, e o aspecto não funcional você mede complementarmente usando o SNAP. Certo? Então, dando materialidade ali ao caso que a gente citou, eu tenho aqui a categoria 3, que é operações de dados, a subcategoria 3.2, que é tecnologia de banco de dados, só destacando que a gente está avaliando uma daquelas ações, que era o timestamp adicionado em registro do banco de dados. Então, a categoria operação de dados, a subcategoria tecnologia de banco de dados, a unidade é o processo elementar. Aí, o que você faz? Se você tiver múltiplos arquivos referenciados impactados, né, então você vai escolher o que tem de maior complexidade. E aí você coloca, olha, para cada mexida que você fizer, você vai multiplicar por 6, 9 ou 12 snap points. Então, vamos supor que você está mexendo aí em duas tabelas, né? Você vai ter que identificar todas as funcionalidades que vão sofrer impacto na na modificação dessas tabelas. E aí você vai, conforme a complexidade do maior arquivo referenciado, né, nessas tabelas, você vai considerar para cada mexida 6, 9 ou 12 snap points. Observe que eu estou usando o termo mexida, né, porque eu acho que, de uma maneira assim, empírica, todo mundo entende o que seria uma mexida. Só que a gente, quando for tratar desse tema, a gente vai de uma maneira mais formal explicar o que é uma mudança, né? Para a gente poder identificar se é uma mudança, 2 mudanças, 3 mudanças. Então, nesse caso aqui, digamos que a complexidade é média, né? O arquivo também é de complexidade média, eu tenho uma única mudança. Então, para cada processo elementar impactado, eu vou ganhar 9 pontos SNAP relativo àquela mudança. Procurou se utilizar, assim, uma lógica parecida com a lógica que foi utilizada pelo autor do método de Pug, né, quando criou a contagem da APF. Né? Algum comentário, alguma colaboração, alguma pergunta, senhores? Oi, bom dia. É o Gelson. Eu gostaria de que tu retomasse ali. Eu não entendi direito como que você determinou o nível de complexidade desse item. Primeiro, obrigado pela sua contribuição. O SNAP ele procura ser alinhado ao método do ICPUG. Né? Então, essas tabelas que foram modificadas, elas estão associadas a requisitos de armazenamento. Né? Então, na análise de pontos de função, a gente avalia a complexidade de requisitos de armazenamento com base na quantidade de tipos de registro e na quantidade de tipos de dados desses requisitos de armazenamento. Então, a lógica que se utiliza para avaliar se é baixo, médio ou alto é a mesma lógica, é a mesma tabela que se utiliza na APF. Né? Se tiver menos de 20 campos, você vai ter complexidade baixa se for até 5 tipos de registro. Se for mais de 5 tipos de registro, vai ser média. Se for de 20 até 50, se você tiver um tipo de registro, é baixa. Se tiver de 2 a 5, é média. E assim sucessivamente. Né? Então, eu não explorei
como se chegou até essa complexidade baixa, médio, alta, porque ela é obtida usando a mesma tabela que se utiliza na análise de ponto de função. Eu consegui responder a sua pergunta, Jonas? Jonathan? Gelson, não, respondeu sim, mas só para simplificar, então, seria o número de registros Mais alguém alterados. gostaria? Aqui o Antônio, ele perguntou se a categoria 3.2 pertence à categoria ambiente técnico. Não, a 3.2 pertence à categoria operações de dados. No fundo, isso não tem assim muita relevância, sabe? Porque as categorias elas buscam agrupar as subcategorias, mas a medição propriamente dita, ela é no nível de subcategoria. Cada subcategoria ela é avaliada individualmente. Eu não faço uma avaliação no nível de categoria, mas respondendo a pergunta, ela está na categoria operação de dados. Aqui o Antônio colocou uma outra consideração aqui. Estou tentando mover minha caixinha aqui. A categoria 1. Aqui, ó. Esse quadro aqui é o quadro que ilustra, né, as categorias. Opa, não, está certo, que é ambiente técnico, perfeito. Um erro aqui no slide. Obrigado. Ambiente técnico. Perfeito. Obrigado. Aqui o Leonardo pergunta, um sistema possui um baseline Snap da mesma forma que possui em APS? Em tese, Leonardo, isso seria possível, né? No entanto, eu vejo como muito improvável esse tipo de coisa se tornar uma prática generalizada, sabe? Porque, como você vai ver, o trabalho para você medir o SNAP ele é muito maior do que o trabalho para você contar pontos de função. Então, a minha leitura, né, de como vai ser o uso do SNAP, ele está muito próximo a um transbordo. Quando você tiver uma situação em que os pontos de função eles estiverem além daquelas condições normais de temperatura e pressão, no que tange a esses requisitos não funcionais, aí você vai utilizá-los, né, para fazer essa medição e com base no que tiver documentado, vamos dizer assim. Acho muito, apesar de possível, eu acho extremamente improvável que se torne uma prática generalizada você fazer a medição de um baseline de SNAP, né? Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Com esse exemplo, ficou mais tangível o que eu quis dizer por medir os elementos de projeto que implementam determinado requisito não funcional, né? Então, o SNAP ele busca identificar os elementos de projeto que vão compor a solução para implementar determinado requisito não funcional, né? Então, a gente coloca assim que o SNAP ele no projeto, um empreendimento que não afeta o projeto design, né, do produto, né? Apesar de afetar o esforço exigido para você entregar aquele produto. Elas vão influenciar a sua produtividade? Não,
o tamanho do produto. Então, alguns exemplos de tarefa são relacionados ao projeto de empreendimento, né? Treinar a equipe, treinar o usuário, documentar o projeto com manuais, planos, relatórios de status, instruções técnicas, padrões de qualidade, né? Então, esse tipo de coisa, a gente não vai medir nem com ponto de função, nem com Snap. Dá um curso. Quantos Snap Points tem dar um curso? Quantos Snap Points tem fazer o manual do usuário? Isso vai estar na quantidade de horas lá do projeto, e não vai ser medido especificamente com o Snap Point. O APM, ele estabelece que o Snap ele provê a base para a medição dos requisitos não funcionais, né? Sempre lembrando que quando a gente fala requisito não funcional, é nessa ótica do IFPUG, né? Tudo aquilo que não é medido pela APM. Tem que tomar um certo cuidado aí com essa afirmação que coloca no manual, né? Por exemplo, linguagem de programação é um requisito não funcional e isso não vai ser medido, né? A gente vai entrar A Michelle está perguntando aqui, Cadu, o manual não conta? Não tem uma subcategoria 2.2 relativo a isso, né? Tem. A gente vai entrar nesse médio. Agora, o que eu estou falando não é o manual. O que eu estou falando é você documentar o projeto, não o produto. Né? Então, manuais do projeto, planos do projeto, instruções técnicas do projeto. Agradecer a Michelle, porque a pergunta dela é super pertinente, né? Obrigado, Michelle. Peço, Michelle, para você colocar as suas mensagens para todos, e peço para todos também fazerem isso, porque eu procuro me lembrar de ler a pergunta, né? Mas, eventualmente, eu posso comer uma mosca. Então, fiquem à vontade de publicar a mensagem para todos, né? Então, voltando aqui à questão que o APM fala que o Snap mede todos os requisitos não funcionais, né? Eu acho uma afirmação um pouco pretensiosa demais nesse sentido, além do que a gente consegue alcançar. Porque, por exemplo, a linguagem de programação, ela não deixa de ser um requisito não funcional, né, por outras referências, e a linguagem em si, você não ganha Snap Points pela linguagem, né? Ganha pelos elementos de projeto que você pode ter por causa de uma linguagem ou outra, mas eventualmente duas linguagens são a mesma linguagem, envolvem elementos de projeto iguais e ainda assim a gente tem produtividades diferentes, pelo menos no que tange a programação. Né? E isso vai ter reflexo na produtividade média. Agora, exatamente, Fernando, esse é o ponto, né? O manual fala que você mede com os Snap Points os requisitos não funcionais e que tudo que não é medido, isso é o que o manual fala. Só que esse é um exemplo, né, que eu estou dando e você não consegue medir, né? Você tem um desenvolvimento feito numa linguagem A e um outro desenvolvimento feito numa linguagem B. Digamos que essas duas linguagens estão no mesmo nível de abstração. Então, em termos de projeto, a gente tem o mesmo projeto independentemente da linguagem, né? E isso não vai ter um reflexo direto na quantidade de Snap Points, né? Então, o manual, ele fala que o Snap mede todos os requisitos não funcionais por meio desse framework. Eu estou citando um exemplo, né? Que não é todo, né? Agora, vejo como, ainda assim, eu vejo como um passo enorme, no sentido da gente ter uma maior previsibilidade nos nossos modelos de estimativa, ainda que a gente não consiga medir todos esses requisitos não funcionais do produto. Né? Bem, são 11 horas. A gente começou às 9h30, né? Vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos, só para a gente esticar a perna, tomar uma água. Antes, para a gente encerrar aqui, ilustrar de forma gráfica, né? Eu
Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ver alguma coisa para entender melhor, né, o que a gente conversou aqui. Eu tenho aqui um conjunto de requisitos, funcionais e não funcionais. Eu avalio, a partir do projeto, do design, quais são as unidades de contagem SNAP, aloco essas unidades no âmbito dessas subcategorias e avalio quantos pontos SNAP eu tenho para cada SCU dentro de determinada subcategoria, para ao final a gente ter a medição do tamanho não funcional do produto, tá certo? Então, vamos fazer uma pausa, a gente volta às 11h15, tá certo? Eu vou escrever aqui, 11h15, a gente volta. 10 minutinhos para esticar as pernas, né, para lavar o rosto e em seguida a gente volta, tá ok?